Olá, esse é o nosso episódio de apresentação do podcast Descobrindo Charlotte Mason. Eu sou o Eric, sou fundador da Envision Pro Academy e hoje eu estou aqui conversando com a Janice, que é uma mulher fantástica e ela tem uma experiência muito legal com as filhas. Eu convivi com eles desde que as crianças eram super pequenininhas e a experiência que eu tenho de conviver com ela, de conviver com o esposo e de conviver com as crianças é de ver crianças que estão desde uma idade muito cedo muito bem desenvolvidas, muito bem articuladas e seguras de si e prontas para viver a vida desde pequenas. E isso é o que tem trazido uma paixão na minha vida por trabalhar junto com ela e permitir que a maneira como ela está educando as crianças possa também atingir você que está nos escutando hoje. Então, Janice, por favor, se apresenta um pouquinho, fala um pouco dessa família maravilhosa que você tem e deixa a gente aprender com você para que a gente possa conversar cada vez mais. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Então, eu sou casada há 10 anos, sou mãe de 2 lindas princesas, uma de 3 anos, outra de 7 anos, e acabei me tornando uma educadora no meio desse processo, todo esse processo de maternidade. Então, e como ela estava falando, ela tem 2 crianças, elas hoje, em 2021, uma está com 7, a outra está com 3 anos, e elas são crianças fantásticas, elas são articuladas, elas são brincalhonas, elas são felizes, elas são interessadas por aprender e conseguem trabalhar e articular os pensamentos dela de uma maneira fantástica. Janice, explica pra gente como é que você incentivou essas meninas a serem, embora claramente crianças, elas conseguem ser tão articuladas, tão maduras para a idade e tão diferentes das crianças que a gente vê por aí. Bom, Eric, eu acho que o primeiro segredo é que nós temos que tratar as crianças como pessoas, né? A criança, ela é um outro ser humano que está diante de você. E ser uma outra pessoa envolve um mundo de mistérios. Então, a partir do momento que a gente trata uma criança como uma outra pessoa, nós nos tornamos pais que conversam mais, que dialogam mais com os nossos filhos. Nós estamos mais atentos a cada fase de desenvolvimento que eles estão passando. Então, por exemplo, quando a nossa filha mais velha estava com 4 anos, ela estava numa fase de desenvolvimento de quebra-regras. De repente, ela fez aniversário, e eu não sei se isso acontece na casa de quem está nos ouvindo aí, mas ela completou 4 anos e parecia que eu tinha outra criança em casa. Ela começou a ficar desobediente, falava não, ela ia e fazia. E eu voltei para pesquisar. Ela fez aniversário, deve ser outra fase de desenvolvimento. Quando nós começamos a estudar a fase, nós percebemos que era exatamente, descrevia ponto por ponto do comportamento dela. E entendendo a fase, a gente soube tratar melhor o comportamento. A gente viu que não era necessário apenas falar, não, isso é assim porque é assim e ponto final. Mas nós precisávamos ter os limites mais claros. Nós precisávamos fortalecer o porquê de não fazermos assim, de fazermos assado, e caminhando junto com ela para desenvolver isso. Então, entender, ser pais que conversem com os filhos e entendem as fases de desenvolvimento deles, traz muita diferença na educação da criança. Você consegue ter uma atmosfera no ambiente melhor, você consegue ter uma disciplina de bons hábitos bem estabelecida, porque você está atento ao que precisa ser trabalhado na vida da criança, e você também consegue propor um banquete de ideias vivas, você também consegue ter materiais ricos na sua casa para acrescentar no conhecimento, no amor ao conhecimento da criança. Isso é outra coisa que me encanta. Eu vejo a curiosidade que a Manu tem por aprender e eu vejo o quanto a curiosidade da Manu, que é a mais velha, ela contamina a Ruth, que é a mais nova. E essa curiosidade que elas têm, e uma vai alimentando a outra, quando uma quer saber uma coisa, a outra quer saber também. E o quanto a Manu é madura em entender o papel dela como irmã mais velha e de incentivar a mais nova. E esse é o tipo de coisa que a gente não vê todo dia, a gente não vê normalmente
nas crianças que estão na escola, mesmo que irmãozinhos estejam em idades diferentes. Eu, eu posso dizer que talvez eu nunca tenha visto uma relação fraternal entre crianças nessas idades em que parece que elas entendem. Parece tanto que a Manu entende o papel de ser irmã mais velha, como a Ruth entende o papel de ser irmã mais nova e de aprender com a mais velha. E isso me faz muito pensar o que é que, quando a gente olha a educação no Brasil, a gente não vendo esse fruto. Será que isso é uma coisa que é só exclusivo delas ou tem alguma coisa da educação que você trouxe para que elas possam ter esse tipo de coisa também? Então, faz alguns anos, né, que nós começamos a pesquisar sobre educação. Quando nós descobrimos a ideia da educação domiciliar no Brasil, nós realmente começamos a pesquisar muito tempo, pesquisar várias metodologias de educação, educação clássica, Montessori e várias outras infinidades, Estados Unidos e muitas outras coisas. E no meio de toda essa pesquisa, nós encontramos algo pontual que tratava realmente a educação como o amor ao conhecimento. E isso foi algo pontual, porque o que nós vemos é que muitas vezes nós, como pais, matamos a imaginação dos nossos filhos, nós matamos o anseio que eles têm por explorar, por coisas simples. Por exemplo, quando comecei a estudar a metodologia da Charlotte, eu comecei a me atentar nesses detalhes. Às vezes eu estava caminhando com a Manu na rua e ela se abaixava para pegar uma pedrinha do chão. E ela tinha ali seus 3, 4 anos. E eu falava, vamos filha, deixa isso aí, é lixo. Mas aquilo era o senso nato da criança por observar, por explorar, por querer conhecer as coisas ao redor dela. E quando nós entendemos isso dessa perspectiva, nós começamos, não, isso não, olha que interessante, que forma é essa, que tamanho, será que a gente acha uma menor, será que a gente acha uma maior? E você tem 1000 oportunidades de trabalhar tanto conceitos de matemática quanto conceitos de ciência com a criança, simplesmente carregar as pedrinhas, contar as pedrinhas, você tem uma infinidade de coisas a fazer com elas. O problema é que muitas vezes nós achamos, limitamos a educação ou o conhecer por estar sentado atrás de uma classe, copiando algo no quadro, ou ter um livro didático na sua casa em que você lê aquele resuminho ou uma cantiguinha e marca algumas respostas, faz uns risquinhos naquele pedaço de folha. Isso não é uma educação viva, né? E, infelizmente, hoje a educação, não só no Brasil, mas no geral, ela não é viva, porque ela não foi moldada para ser viva, ela foi moldada, se nós estudarmos a história da educação, ela foi moldada para um sistema industrial. Então, a educação foi moldada por um sistema, vamos dizer, Fordismo, né, de que as pessoas precisavam entrar naquele mesmo treinamento para fábricas. Então, elas não podiam amar conhecer, elas não podiam ter esse anseio. E hoje nós vivemos o resultado disso. Então, que nós temos feito com as meninas essa desconstrução. E, primeiramente, na nossa cabeça como pais, porque nós fomos educados assim. Então, nós precisamos desconstruir na nossa mente esse sistema escolarizado de que se a criança não tiver uma postilhinha ali, ela não está estudando, né? E entender que a educação é uma vida. Sim. E é muito legal ver o quanto vocês se aplicam nisso. Mas você falou ali agora sobre a metodologia da Charlotte. Como é que você chegou e refinou a tua pesquisa e dizer, olha, eu, por exemplo, antes de conhecer a Charlotte através de você, eu não sabia que ela existia. Me diz, participando do teu processo, eu vi você passar pelo Montessori, eu vi você pesquisando outras coisas, eu vi até mesmo o tempo em que você estava tentando a educação formal das escolinhas aqui, e você de repente deu essa guinada, chegou na Charlotte, começou a estudar e está dedicando a sua vida para que a gente possa, inclusive nesse podcast, revelar e descobrir mais coisas sobre a Charlotte.
Como é que você chegou nisso e por que você está apostando a sua ficha, né, de estudos e, de certa forma, o futuro das suas crianças em trabalhar com essa metodologia? Sim. Bom, eu sou uma pessoa que quando baixo a cabeça para pesquisar, eu pesquiso até demais. Eu falo que eu viro quase uma PhD no assunto, porque eu pesquiso, 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 pesquiso. Deve ter mais alguém nos escutando que é parecido comigo. Não deve ser só eu assim. E mas no meio dessas pesquisas e mais pesquisas sobre educação, então eu tinha uma filha recém-nascida, então eu estava pesquisando bastante sobre a educação infantil da criança até os 6 anos. A Manu estava com 4, 5 quando eu comecei a pesquisar. Então, no meio dessas pesquisas, lendo sobre educação, sobre história da educação e tentando entender esse meio todo, né, lendo vários livros, mas no meio dessas pesquisas só apareceu o nome Mason, e aparecia assim, de Mason a fulano de tal, todos concordam com esse assunto. E eu fiquei Aham. pensando, se essa Mason é importante, porque está citando aqui, né, eu preciso saber quem é. Então eu fui Uhum. atrás, escrevi Mason, apareceu um monte de Mason, menos Charlotte Mason. Daí eu escrevi Mason Educação. Aí apareceu o blog da Charlotte Mason Brasil, que também estava Uhum. começando naquele ano, e eu pude conhecer um pouquinho mais. E quando eu li os relatos de quem tinha sido Charlotte Mason, o que ela fez, como ela tratava a educação dessa perspectiva exatamente de ser uma educação viva, porque a Charlotte viveu no século XIX, exatamente no momento ali, no ápice dessa construção de educação industrial, né? E ela Uhum. vem com uma proposta completamente diferente, lutando por uma educação liberal para todos, ao acesso de todos, mas de uma forma que despertasse o amor nas crianças. Então, esse foi o principal diferencial que eu não encontrei em nenhuma outra metodologia. Mas então me explica uma coisa. Você está me dizendo que a Charlotte viveu no século XIX e ela é inglesa no meio da Revolução Industrial. A gente hoje está na era da informação, a gente está vivendo um outro mundo completamente. A gente está no Brasil e povos para ser mais diferente do que o povo britânico e o povo brasileiro, talvez seja difícil achar um Sim! exemplo. E aí você vem com uma proposta de dizer, ok, vamos pegar essa mulher do século XIX na Inglaterra, porque o Brasil do século XXI depende dela. Me explica isso. Como assim? Não faz sentido. Mas faz completamente sentido. Porque a Charlotte, ela não nos ensina apenas uma forma de um sistema de educação, digamos assim. E ela era contra isso. Ela falava: se nós tratarmos a educação como um sistema, nós estamos dizendo que as pessoas são todas iguais, e as pessoas não são iguais, elas são cada uma de um jeito, então elas são diferentes. Nós não podemos tratar a educação como algo sistematizado, né? Aham. Então, por essa ótica dela, ela desenvolveu um método de educação pautado em conceitos filosóficos, psicológicos, fisiológicos, em vários estudos, né, para as pessoas que estão nos escutando, que já leram alguns dos livros da Charlotte, ou até mesmo alguns dos artigos que já foram traduzidos pelo Charlotte Mason Brasil, vocês vão se lembrar que a Charlotte ela cita muitos psicólogos, filósofos, e é interessante porque parece às vezes que nós não conhecemos todas essas pessoas que ela cita. Mas, por exemplo, se nós lemos o livro O Poder do Hábito, nós vamos ver que a pessoa em que ela cita, lá no livro dela, no começo, para falar sobre os hábitos Uhum. da criança, o mesmo, é a mesma fonte até hoje, porque estava sendo descoberto naquela época. Então, essas coisas mostram que o método da Charlotte ele é muito atual. Os estudos que a gente tem hoje na ciência comprovam a eficácia do desenvolvimento de hábitos, comprovam a eficácia das lições terem uma duração curta para
alternar as áreas do cérebro, e ela falava isso de uma maneira que ainda não tinha estudos tão oficiais sobre todo esse assunto. Ela já falava que as lições tinham que alternar as áreas do cérebro, então se uma lição fosse muito lógica, a próxima deveria descansar o cérebro e ser alguma coisa mais contemplativa, mais light para a criança. Então, hoje nós temos estudos que comprovam a eficiência da narração também, da forma como você aprende quando você narra algo, e todos eles comprovam a eficácia do método que ela desenvolveu no século XIX. Então, a Charlotte, ela era uma escritora e uma leitora voraz. E ela se relacionava com toda essa galera pensadora do século XIX. E isso fez uma diferença. Então, trazer o método para o Brasil do século XXI é porque a Charlotte, ela não nos ensina um sistema de educação, ela nos ensina realmente a viver como pais, educando os seus filhos com um propósito. É engraçado que a gente vê pessoas tentando definir o método da Charlotte pelo que ele é. E você acabou de me dar uma dica de fazer o que ele não é. Você pode falar um pouco mais sobre Sim. isso? O que o método da Charlotte, então, já que você quer fazer essa de dizer que ele não é um método, mas que ele é uma forma de vida, me explica o que mais que o método da Charlotte não é? Ok. Então, muita gente até algumas vezes mistura um pouco do método da Charlotte com a educação clássica, né? Mas ele em si não é uma educação clássica. Até tem uma das escritoras sobre o método da Charlotte americana, não me recordo bem o nome dela, mas ela fala assim que se nós fôssemos chamar o método da Charlotte por educação clássica, nós chamaríamos ele de educação generosa, né? Ela fala das 7 artes liberais, porque a Charlotte, no método da Charlotte, você passa por todas as 7 artes liberais, porque ela defendia uma educação liberal para todos. Mas a forma como ela passa pelas 7 artes liberais, ela é bem oposta à forma como a educação clássica passa pelas 7 artes liberais. Então, no método da Charlotte, a educação se torna mais viva, né? Nós temos um pequeno problema no Brasil em relação a esse entendimento, que é o fato de nós só termos um livro da Charlotte traduzido para o português e poucos artigos das revistas que ela escrevia, que eram periódicos enviados para os pais e para as escolas. Então, não tendo todo esse material disponível para as pessoas que não falam inglês aqui no Brasil, às vezes fica difícil compreender. Por exemplo, nós temos um problema que quem só lê o livro 1 acha que o método da Charlotte ele não vai passar por nenhuma das 7 artes liberais, que ele é muito liberal no outro sentido da palavra. Por exemplo, a criança só vai passar tempo ao ar livre, ela não vai ter uma rotina, ela não vai estudar história, ela não vai estudar outras coisas, né? Ou ela vai começar a estudar só depois dos 6 anos, que absurdo que ela faz até lá, nada. Então, acaba tornando, e é por essa diferença também de respeitar esse tempo da criança e ter tanto tempo ao ar livre, que algumas pessoas confundem o método da Charlotte com unschooling, que se você estuda educação, você já, que está nos ouvindo, já deve saber um pouquinho mais sobre o unschooling, é uma forma em que a criança realmente segue sua própria vontade. No método da Charlotte, nós respeitamos a pessoa da criança, respeitamos as habilidades, a vocação que a criança já tem, mas ainda assim ela não deixa de passar pelo básico. Então, se eu, por exemplo, tenho hoje uma criança em casa que ama dinossauros e quer ser paleontóloga e está com essa ideia muito viva na cabeça, e é uma coisa que me estica muito, né? Eu preciso estudar mais ainda sobre isso, mas eu tenho aprendido com ela e isso é fascinante. Mas isso não quer dizer que agora eu só vou estudar paleontologia, arqueologia, geologia, só essas coisas que ela quer. Não, nós vamos manter
manter nossas lições de história, nós mantemos nossas lições de letra cursiva, mantemos as lições de matemática, nós temos lições regulares, como a Charlotte chamava, de todas as outras matérias. Mas a ideia predominante, nós gastamos um tempinho mais, porque é o que é mais vivo para a criança no momento. Então, hoje mesmo, nesse dia que nós gravamos o podcast, nós tivemos uma aula sobre dinossauros, e ela ficou, uau, mamãe, todo dia a gente vai ver isso, na próxima a gente já pode ver isso, e quem sabe na próxima a gente vê os saurópodes e tal, e ela já vai juntando os tempos e pensando o que ela vai ver na próxima aula de dinossauros, né? Mas nós não deixamos de ver o ensino tradicional também. Então, o método da Charlotte não é unschooling, não é educação clássica, não é só o ensino tradicional, ele passa pelo básico, mas também não é só isso. E ele também não é, outra coisa que é muito confundido, é o estudo por unidades, ou estudo unitário, né, como nós chamamos no Brasil, que é, por exemplo, se nós vamos estudar o Egito, então, em matemática nós vamos analisar as formas das pirâmides, o cálculo dos ângulos, vai fazer tudo sobre o Egito. O método unitário é mais ou menos isso, você pega todas as matérias em torno daquilo ali. O método da Charlotte não é um método unitário, mas ele une algumas partes, então, por ele ser vivo, a criança estuda história e ela escuta o compositor da mesma época, ela observa uma obra de arte de um pintor da mesma época, para ela estar inserida na cultura da mesma época, né? Mais para frente, nos próximos formulários, as lições bíblicas também vão estar nesse mesmo ciclo. A Charlotte falava que a história era o eixo central do currículo, né? E as outras coisas giravam em torno dele, mas ele não é unitário da forma como é um estudo de unidades, né? Se você conhece um pouquinho do método da Charlotte, você vai entender. E eu acho legal a gente conversar sobre essas diferenças, Eric, porque a proposta desse nosso trabalho aqui com esse podcast é justamente essa, é descobrir Charlotte Mason, é tirar aquilo que está encobrindo o método no Brasil, é tirar, às vezes, algum entendimento errado que as pessoas estão começando a estudar, estão começando a entender um pouquinho quem foi, o que ela fez, como que eu faço na minha casa. Então, essa nossa proposta é justamente essa, né? Tirar o que cobre. E a primeira coisa que cobre é confundir ele com essas outras metodologias. Sim. E isso era uma coisa que eu queria que a gente pudesse deixar claro também para quem está ouvindo. Esse é o primeiro episódio de um podcast que a gente pretende que tenha longa duração. Então, fala mais um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa proposta? Porque o que me encantou da gente estar fazendo isso junto é exatamente a ideia de a gente poder alcançar pessoas novas, resolver problemas. Você falou ainda agora que só existe um livro da Charlotte publicado hoje em dia no Brasil, e quem sabe através desse podcast a gente não pode promover essas traduções também, promover um acesso mais amplo de pessoas que precisem de aulas mais estruturadas e que a gente possa ajudar, sabe? Essa é a parte que está me encantando para fazer isso. E para quem estiver assistindo a gente que tem o visual, a gente está aqui com o Campo de Trigo com uma cotovia, que é um quadro do Van Gogh. Explica para eles por que eu tô com esse quadro aqui atrás também. Sim, eu sabia que você ia precisar falar que era uma cotovia para as pessoas entenderem. Quem está nos ouvindo, quando eu mandei para ele o quadro, ele falou, mas só se falar dá para saber que é uma cotovia. Ai. Bom, a Charlotte usava uma cotovia no emblema e nos bottoms que as crianças usavam, que eram mandados para as famílias e para os pais, que tinha o lema escrito I am, I can, I ought, I will. E esse lema é eu sou, eu posso, eu devo e eu irei. Então, todas as salas de aula da Charlotte, e esse lema era carregado. E a questão da cotovia é porque a Charlotte falava que ela estava sempre entre o céu e a terra, e ela lembrava da criança também
com essa imaginação e também lembrando que a criança, assim como nós, somos peregrinos na Terra, mas estamos sempre apontando para o céu. Então, por isso a gente escolheu essa imagem da cotovia e provavelmente vai ser uma imagem de fundo ali do nosso Instagram, do nosso podcast, porque ela representa bem a filosofia da Charlotte. Janice, E você me perguntou também sobre a nossa proposta, né? Sim. E desse podcast. Então, nós queremos que você que está nos ouvindo ou está nos vendo tenha acesso a esse material rico da Charlotte. Nós queremos que você tenha acesso às palavras da própria Charlotte em português, aos artigos produzidos pela Parents Review, que era uma revista periódica que era mandada aos pais periodicamente, e para isso nós vamos estar traduzindo. O Eric ele falou que ele é o fundador da Envision Pro Academy, mas ele também é o nosso super tradutor, é a pessoa que vai estar nos servindo aqui, né? Ele é uma pessoa que entende muito, não só do inglês, mas de filosofia, de história, de tudo que você falar com ele vai acrescentar algo na sua vida, com certeza. E ele é o nosso super tradutor, que vai estar traduzindo esses artigos da Charlotte e da revista que a Charlotte tinha integralmente. Então, aqui nesses podcasts, você vai encontrar o áudio dos artigos lidos integralmente em português, e você também vai encontrar, posteriormente, um outro podcast trazendo aquele artigo para o século XXI. Então, contextualizando, trazendo de uma forma prática, como que a gente faz isso aqui no nosso dia a dia, e agora, né? Então, essa é a nossa proposta, é trazer a Charlotte para o Brasil do século XXI. E no nosso próximo podcast, a gente vai estar falando mais sobre a metodologia da Charlotte e te levando cada vez mais profundo nesse mundo, e a gente vai descobrir a Charlotte Mason com você. Até a próxima, gente! Até mais!